Alô, galera! Se estamos de férias, vamos curtir o canal História Dinâmica! Porque agora nós vamos falar de futebol, galera! Continuando a série Seleção de Todos os Tempos. Hoje, galera do Marizinha Félix Teixeira, galera do Dr. Elvino Alves Ferreira e fãs do canal História Dinâmica, fãs do futebol em todo o Brasil, eu vou escalar a seleção carioca que eu vi jogar, os melhores jogadores que eu já vi jogar no Rio de Janeiro, na minha opinião, galera. Mais um vídeo polêmico aí. Eu quero que vocês curtam, comentem, compartilhem, dê seu like, pode dar um dislike também, galera. É para concordar, mas também pode discordar, galera. Vamos lá, eu vou escalar os jogadores que eu acho, os melhores que eu vi jogar. Só para contextualizar, galera. Eu comecei a acompanhar futebol na Copa de 86, mas Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, foi a partir de 89, com o título carioca do Botafogo de Futebol e Regatas. 87 eu lembro do título brasileiro do Flamengo, 88 eu lembro daquele gol do Vasco lá do Cocada, então eu tenho lembranças. Então vocês vão perceber que essa minha seleção está praticamente a partir de 89, do final da década de 80, do século 20, e a partir do início da década de 90 do século 20. Então essa é a minha seleção, vamos dizer, de 1989 até a atualidade. Vamos lá, galera, vamos escalar essa seleção, vamos ao que interessa. Goleiros, olha os goleiros aí. Os goleiros que eu escalei como melhores de todos os tempos. Jefferson, esse da minha seleção de todos os tempos. Gilmar Rinaldi, Carlos Germano e Diego Cavalieri, galera. E, na minha opinião, o melhor goleiro que eu vi, do Rio de Janeiro é o grande Jefferson. Grande Jefferson, número 1. Foi para a Copa do Mundo 2014, goleiro do Botafogo, campeão carioca em 2010, 2013 e 2018. E defendeu as cores da seleção. Então, para mim, o melhor goleiro que eu vi foi o grande Jefferson. Reflexos apurados, defendia muitos pênaltis, inclusive defendeu o pênalti do Messi, do Adriano Imperador, do Juninho Pernambucano, entre outros. Então, o meu titular, galera, é o Jefferson. Claro que vocês podem ter outro goleiro que vocês achem, na opinião de vocês. Mas o meu titular é o Jefferson. Vamos lá. Lateral direita, galera. Josimar, Jorginho, Josimar Botafogo, Jorginho Flamengo, Paulo Roberto Vasco da Gama e Mariano Fluminense. Grandes laterais, todos sabiam, chegava ali de fundo, cruzamento, mas tinha um que se destacava desses quatro aí. Na minha opinião, é o que, do Rio de Janeiro, é o melhor, é o que se destaca, é o mais completo, que defendia e atacava. Jorginho, que a sua carreira no Rio de Janeiro marcou no Flamengo, mas ele começou no América e passou pelo Vasco da Gama. No Vasco da Gama já jogava de meio de campo. Foi campeão brasileiro em 2000 pelo Vasco da Gama, jogando no meio campo, não mais na lateral direita. O grande Jorginho, campeão do mundo em 94 com a seleção brasileira. Deu o cruzamento para o gol do Romário na semifinal, aquela semifinal difícil contra a Suécia, que foi 1-0. Então, esse é o grande Jorginho, lateral que apoiava bem, jogou na Alemanha também, apoiava muito e sabia defender, e depois jogou no meio campo lá no Vascão da Gama. Valeu, galera? Então, Jorginho, lateral direito. Vamos à dupla de zagueiros, galera. Olha a zaga aí que eu escalei nos times de todos os tempos que eu vi jogar do Rio de Janeiro. Gonçalves, pelo Botafogo, Aldair Flamengo, Juan Flamengo, Thiago Silva, chamado Monstro, pelo Fluminense. Os outros zagueiros: Mauro Galvão, pelo Vasco, Gotardo do Botafogo, Roger, pelo Fluminense, que também jogou no Grêmio, jogou de lateral esquerdo, mas no Fluminense jogou de zagueiro, e Fernando, do Vasco. Jogou no Flamengo, mas eu escalei na seleção do Vasco. Se destacou muito no Vasco da Gama. Vamos à dupla de zagueiros. Aldair, campeão do mundo de 94 e vice em 98. Grande zagueiro, dispensa comentários. Jogou na Europa, jogou no Roma.
jogou no Flamengo, grande zagueirão, foi campeão pelo Flamengo em 87, da Copa União. E ele, né? Esse cara, para mim, um dos melhores que eu vi jogar, realmente, de todo o Brasil. Mauro Geraldo Galvão, muita técnica, né? Tranquilo, um cara tranquilo, passava tranquilidade para o time todo, sabia sair jogando, né? Armava o time lá de trás, grande Mauro Galvão. Então, que dupla de zaga forte. Mauro Galvão, Aldair e Mauro Galvão. Vamos lá, gente, meu time tá ficando forte, né, galera? Comentem aí se o time é forte. Lateral esquerdo, Mazinho, pelo Vasco da Gama, Branco, pelo Fluminense, Sérgio Manuel, que eu improvisei na lateral esquerda, porque o Botafogo, dos que eu vi jogar, não teve nenhum grande lateral, e Sérgio Manuel podia fazer essa posição, e Leonardo, né, do Flamengo. Aí é meu gosto pessoal, gente. Né? Quem foi para mim o melhor que eu vi jogar foi ele. Mazinho, né? Apoiava, jogava nas duas laterais, depois foi para o meio campo. Para mim, velocidade pura. Muitos vão discordar, até os vascaínos, né? O Daniel, por exemplo, acha que é o Felipe, lateral esquerdo do Vasco, que ele viu jogar e que meu contemporâneo, né, deveria ser o meu lateral. Né? E o meu amigo Lacerda Tricolor, né, acha que o Branco deveria ser o lateral esquerdo de todos os tempos do Fluminense. Logo, ele deve achar que o Branco é o maior lateral né, da seleção carioca contemporânea, atual, né, que eu vi jogar e que ele também viu jogar. Mas é gosto pessoal, cara. Sempre gostei desse cara jogando. Ele jogou nas duas laterais, jogou no meio campo, foi campeão do mundo em 94, jogando no meio campo, e foi campeão da Copa América em 89 depois de 40 anos, dando cruzamento para o gol do título do Romário, jogando pela lateral direita, nem lateral esquerda. Né? Naquela época o titular realmente da lateral esquerda era o Branco, diga-se de passagem, mas eu tinha, né? Todo mundo tem suas preferências. E a minha preferência é o Mazinho, lateral esquerdo. Meio campo recheado de craques, Sidorf pelo Botafogo, Zico pelo Flamengo, Conca pelo Fluminense e Juninho Pernambucano pelo Vasco. Conca jogou no Vasco, mas se destacou no Fluminense. Né? Os outros quatro. Djaí pelo Botafogo, Júnior, né, que eu vi jogar mais no meio campo que na lateral esquerda. Né? Praticamente não vi o Júnior jogar na lateral esquerda, eu vi ele jogar no meio no Flamengo. E foi uma fase boa do Flamengo ali, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro. Ailton, que se destacou em vários clubes, né? No Botafogo, se destacou no Fluminense, no próprio Flamengo. Eu coloquei ele aqui como Fluminense. E o Giovani, né, pelo Vasco, se destacou lá com Roberto Dinamite, Mauricinho, Romário, Bebeto, um super ataque que ele municiava. Né? Aí eu vou pelo que eu mais vi jogar e pelos mais técnicos realmente. Né? Esse é meu meio campo com 4, né? Porque o meio campo é técnico e não tem um volante. Né? Nem coloquei nenhum. O Ailton seria o volante aqui, poderia ser volante. Só o Ailton mesmo. O restante é tudo meio armador. Então eu coloquei 4 para deixar 2 atacantes só. Né? Um 4-4-2 clássico, mas os caras todos chegam para fazer gol e para armar o time. Olha que meio campo, galera. Eu colocaria o Sidorf, que no início da carreira era volante. Colocaria ele como o primeiro, né? o único volante. Mas ele também chega, ele tem um passe qualificado. Seria o Sidorf. Depois o Júnior, né? Que jogava com a 8 no Flamengo em 92, em 90 até 92. Né? Jogou. Se não me engano, ele jogou até 93. Em 1993 ele chegou a jogar também no Flamengo ainda. E eu colocaria o Júnior pela técnica, sabia bater falta, né? O Botafogo sofreu em 92 com ele, né? Na final do Campeonato Brasileiro. Seria o Júnior. Zico, né? Pouco que eu vi jogar, mas pô, o cara assim, foi o rei do Maracanã na década de 80. Eu peguei ele no final, lá na década, né? Final da década de 80. Ele chegou a ganhar a Copa do Brasil com o Flamengo. Depois ele foi para o Japão. É o Zico. Seria o camisa 10 desse meu time aí. Dessa minha seleção dos que eu vi jogar. Né? Até abrindo uma exceção, porque eu vi pouco, mas eu coloco o Zico sim. E fechando esse meio campo, o Juninho Pernambucano. Né? Super importante para o Vasco, na Taça Libertadores, no Campeonato Brasileiro. Grande jogador, jogou na França.
né? Copa do Mundo, jogou a Copa do Mundo de 2006 pela seleção, fez até um gol, né? Era reserva, mas jogou a Copa do Mundo. Importante jogar uma Copa do Mundo, independente de ser reserva. Um ídolo do Vasco, né? Está na seleção de todos os tempos do Vasco da Gama. Então, esse meio-campo aí, eu acho que é muito técnico. Ele sabe, né? Ia ter dificuldade na marcação, mas para fazer gol não ia ficar fácil. E aí, galera, para fechar o meu ataque, o ataque de ouro que eu vi jogar, o ataque que marcou a minha adolescência, praticamente, o ataque de ouro, né? Que é um ataque, eu vou até adiantar, um ataque campeão do mundo. Vocês já devem até saber. Né? Aqui eu coloquei Romário pelo Flamengo, pelo Vasco, Bebeto do Flamengo e Vasco, Donizete Botafogo e Renato Gaúcho Fluminense. Né? Jogou no Flamengo também, jogou no Botafogo, mas eu coloco o Renato Gaúcho Fluminense por causa da importância daquele gol de 95. O Fluminense não ganhava o Campeonato Carioca há 10 anos e o Renato foi lá e fez aquele gol de barriga que na súmula o gol é do Ailton. Né? Bebetinho e Romário, Bebeto também jogou no Botafogo, Donizete também jogou no Vasco, né? Ganhou a Libertadores pelo Vasco, cara campeoníssimo, campeão brasileiro pelo Botafogo, campeão Libertadores pelo Vasco. Romário, campeoníssimo também, a dupla, né? Campeão do mundo, Romário e Bebeto. Então essa galera aí só tem atacante fera aqui nesses 4 primeiros. Então, galera, os outros 4 atacantes, Edmundo pelo Vasco, o Roberto Dinamite pelo Vasco também, né? Eu colocaria o Romário com o Bebeto lá no Flamengo. Claro que o Romário também jogou no Vasco e jogou no Fluminense, mas só para distribuir os atacantes, os grandes atacantes. Túlio Maravilha, pelo Botafogo, logicamente. Jogou também no Fluminense, mas uma passagem muito, né, curta e sem muito brilho. E Dom Fredon, o Fred, né, que ainda está jogando até hoje, né, o único desses que está jogando até hoje pelo Fluminense, né, Futebol Clube. Ainda faz uns golzinhos aí, né? Tá um jejum de gols aí, mas ele faz. Inclusive fez no Botafogo lá no primeiro turno do Brasileiro. Mas hoje em dia, quem não faz gol no Botafogo, né, galera? Tá difícil hoje. O Fred é o carrasco do Botafogo. Mas hoje em dia tá difícil. Quer sair do jejum de gols, é só jogar contra o Botafogo. Pelo amor de Deus, né, Fogão? Mas é isso que tá acontecendo. E quem foram os 2 contemplados, galera? Eu tinha adiantado lá, né? A dupla de ataque campeã do mundo. Bebetinho no voleio, olha lá, Bebeto, olha lá, ele está fazendo, né, o movimento do voleio, aquele golaço que ele fez na Copa América de 89, de voleio, cara, é o Bebetinho. O Bebetinho tinha muita técnica, né, fazia gols e ainda dava passe. Como ele deu aquele passe lá para o Romário na Copa de 94, no dia 4 de julho de 94, dia da independência dos Estados Unidos, Bebetinho deu passe, né, depois foi comemorar, eu te amo, para o Romário, falou, eu te amo. Que dupla, gente, que dupla. Bebeto e Romário só podia fazer, né? Só podia ser o meu ataque da seleção carioca que eu vi jogar. Porque em 94 foi a Copa, né? Acho a melhor Copa assim, que eu assisti, que eu gostei, assisti com prazer. Apesar de disseram que o time do Brasil não jogou muito bem, mas pô, Bebeto e Romário jogaram muito. Né? Bebeto e Romário arrebentaram ali naquela Copa e trouxeram o caneco pra gente. Bebetinho, Romário, fora os outros jogadores. Tafarel! Sai que é tua, Tafarel! Tafarel também, né? Só que ele não é carioca, né? Ele é gaúcho, ele estaria na seleção gaúcha que eu vi jogar. Então, é o Bebetinho. Bebetinho é o atacante, um dos atacantes. E fechando a dupla de ataque, Romário, né? O baixinho, o gênio da grande área, né? Sempre ele, sempre ele. Segura que eu quero ver, galera. O grande Romário, né? Essa dupla de ataque da Copa de 94, Bebeto e Romário. Né? Romário jogou no Flamengo, jogou no Vasco e jogou no Fluminense. E Bebeto jogou no Botafogo, no Flamengo e no Vasco. Então, eles fecham essa seleção carioca, galera. Né? Os jogadores, os meus 11, os 11 titulares. Né? Um timaço, ficou muita gente boa de fora. Mas esse é um timaço também, galera. E eu vou fechar com o técnico, né? Porque para comandar essas feras tem que ter um técnico, galera. E quem será o técnico? O melhor técnico que eu vi, né? Que eu vi treinar os times do Rio de Janeiro durante, né, esse tempo de 89 para cá. Vamos lá, vamos aos nomes. Antônio Lopes, o delegado,
né, multicampeão pelo Vasco, Jorge Jesus, que em pouco tempo conquistou os corações rubro-negros e conquistou vários títulos, Paulo Autuori, técnico do título brasileiro, né, de 95 pelo Botafogo, que agora decepcionou, né, Paulo Autuori? Mas ainda acho que se você ficasse não ia estar tão feia a coisa não. Mas tudo bem, foi embora, já está lá no Atlético Paranaense, vamos esquecer. Vamos lembrar lá do passado de 95. E o grande Muricy Ramalho, técnico honrado, que em 2010 recusou a seleção brasileira para treinar o Fluminense e ser campeão brasileiro, campeão nacional e multicampeão, campeão pelo Santos, campeão pelo São Paulo, mas ele está aí nessa briga por causa disso, porque é um cara honrado e isso aí eu respeito muito dele ter ficado, né, cumprido com a palavra dele. Ele falou, eu só vou se o Fluminense me liberar. O Fluminense não liberou, ele ficou e foi campeão brasileiro. Parabéns ao Muricy Ramalho. Então ele está entre os 4 aí que eu selecionei, um de cada clube. Mas, na minha opinião, o melhor que eu vi treinar, que tirou o máximo dos seus times, foi o grande, né? O grande. Então, o técnico, galera, é Antônio Lopes, o delegado Antônio Lopes. Diz a lenda que ele ficava armado ali em frente, lá no banco de reserva, ficava armado. E quando precisava, ele invadia o campo para pressionar a arbitragem, amigo. O grande Antônio Lopes, independente disso, ele foi multicampeão pelo Vasco, campeão brasileiro, campeão estadual, campeão da Libertadores, entre outros títulos importantíssimos para a história do Vasco. Muitos vascaínos dizem que ele foi o maior técnico de todos os tempos do Vascão da Gama, né? Do Machão da Gama. O cara era machão mesmo, ele ia lá, encarava geral o Antônio Lopes. Junto com o Eurico Miranda, então, ele encarava geral. Acabou de passar aqui um pica-pau aqui, galera. Aí eu dei uma olhada aqui na janela. A natureza aqui é, né, exuberante. Então, galera, vamos curtir, né, vamos compartilhar, vamos comentar, galera. Ah, Ismael, essa tua seleção você foi muito clubista, né? Você colocou os caras do Botafogo aí que não tem nada a ver. Ah, você colocou muito flamenguista aí, Ismael, tá mudando de time? Colocou muito vascaíno. E cadê os tricolores? Né? Comentem, galera. O legal é comentar. E deem sugestão de vídeos. Porque vocês estão vendo que o canal História Dinâmica, né, nas férias, está colocando o assunto do futebol, mas podem surgir outros assuntos ligados à história, né? Pode crer que terão novos vídeos aí, não só de assuntos ligados ao futebol. Podem aguardar nessas férias aí, que o canal, né, o professor não entrou de férias não, o canal não vai entrar de férias não, galera. Então, forte abraço, curtam, comentem, compartilhem, comenta mesmo, eu quero que comente mesmo, eu quero a opinião de vocês. Um forte abraço e até a próxima, galera!